Bom dia, meus irmãos, paz e bênção, né? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agradecendo por esse dia, esse domingo, dia 21 de junho de 2020, né? E desde já, né, me alegrar com a notícia, né, que recebemos, a liberação por parte das autoridades sanitárias, de forma especial o pronunciamento do governador do estado, doutor Paulo, né? Liberando as celebrações presenciais, né, já a partir de amanhã, segunda-feira, 22, né, com algumas limitações, é bem verdade, algumas precauções, mas de toda forma uma notícia boa, né, porque isso traz ânimo para a gente em poder celebrarmos de forma presencial. Então eu quero desde já agradecer ao Senhor por esse momento, né? Agradecer a Deus também pelo privilégio que nós temos tido, que mesmo que em meio a essa pandemia, esse isolamento, esse distanciamento, isso não tem sido empecilho, né? Para que a gente possa estar se vendo, que a gente possa estar falando de Deus, vivendo o cristianismo. Então, eu quero mais uma vez convidar você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, a fechar o olho, os olhos, curvar a sua cabeça, né, para que nós possamos orar e dar início ao nosso culto. Então eu quero convidar você a fazer isso, a fechar seus olhos e abaixar a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esse dia que tu nos oferta pela tua infinita misericórdia. Queremos agradecer por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradecer pelo Espírito Santo, nosso Consolador. Queremos agradecer, Senhor, porque mesmo apesar de nós, apesar das nossas limitações, das nossas murmurações muitas vezes, mesmo assim tu tens nos amado, tu tens sido fiel a cada um de nós, Senhor. Quero, neste momento, pedir que tu esteja nos dirigindo, Senhor, nesse culto de louvor e adoração a Ti, e que cada um dos Teus filhos que estão participando desse momento, que possam colocar em Teu altar com verdade, com inteireza de coração, suas vidas, entendendo e crendo que Tu és o dono de tudo e de todas as coisas, meu Pai. Que Tu continues derramando do Teu amor, da Tua paz sobre nossa vida. E que possamos colocarmos-nos diante de Ti como verdadeiros adoradores que te amam em espírito e em verdade. E mais uma vez, como tenho dito ao longo de todos esses anos, mesmo que através de músicas já conhecidas, estar trazendo um cântico novo de louvor e adoração a Ti, Senhor. Fica conosco, Pai, fica conosco, Paizinho. É assim que oramos e Te agradecemos. Em nome e por amor de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com alegria. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Oh, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Oh, Senhor, estou aqui. Eu estou diante do trono, Senhor. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, a tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Yeah, yeah. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém e amém. Eu quero, como parte da liturgia do nosso culto, orar junto com vocês pelas nossas crianças, não só as crianças que fazem parte da Igreja Cristã Episcopal Paróquia Redentor, mas orar por todas as crianças da face da terra, aproveitando para orar também pelas famílias, porque família é projeto de Deus para a vida do homem. Então eu quero mais uma vez convidar você a estar curvando sua cabeça, fechando seus olhos, para junto intercedermos pelas crianças e pelas famílias na face da terra. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez em Tua presença, queremos colocar em Teu altar
a vida das nossas crianças, Senhor. A Tua palavra nos ensina que os filhos são herança do Senhor. E verdadeiramente, Senhor, as nossas crianças são heranças Tuas para as nossas vidas, Senhor. E queremos, nesse momento, pedir por cada uma delas, que Tu estejas derramando o Teu amor, Senhor, que Tu estejas trazendo proteção a cada uma das nossas crianças, que Tu estejas imprimindo no coração de cada uma delas a marca de Cristo, Senhor, para que o caráter dessas crianças sejam moldados não de acordo com o que o mundo deseja, mas conforme a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. E quero estender esse pedido a todas as crianças da face da terra, não só por aquelas que congregam conosco aqui na Paróquia Redentor, mas as crianças de todo o mundo, Senhor. E eu quero especialmente nesse momento pedir por aquelas crianças que vivem de forma, Senhor, abandonadas à própria sorte, crianças que não têm o que comer, crianças que moram debaixo das pontes, embaixo das marquises dos edifícios muitas vezes, crianças que são expostas a todo tipo de violência, Senhor. Então eu venho clamar a Ti, em nome de Cristo Jesus, que Tu estendas Tua mão poderosa sobre a vida dessas crianças, que o Senhor esteja levantando o Teu povo, Teus anjos, para cuidar, para proteger essas crianças, Senhor. Cuida delas também, meu Pai. Quero pedir a Ti, Senhor, pela família que é projeto Teu para a vida do homem, Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, famílias vivendo sobre todo tipo de dificuldades, sofrimento, conflitos dentro das próprias casas. E eu quero orar por elas também. Pedir que Tu estejas trazendo aos cônjuges o desejo de viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que possa haver paz nos lares, que possa haver união e comunhão entre esposo e esposa. Eu quero pedir por aquelas famílias que hoje já não são formadas por pai e mãe, muitas vezes só pai e filhos, muitas vezes só mãe e filhos, por conta de luto, por conta de separação, Senhor. Quero orar por elas também, Senhor. Que Tu estejas derramando do Teu amor sobre a vida de todas as famílias, de forma especial pela família cristã, para que seja ela referência nesse mundo, Senhor. Para que outras famílias também sejam alcançadas pela força e o poder da palavra do Evangelho, da graça e da salvação, mediante o Espírito Santo, Senhor. Cuida também das nossas famílias, Pai. É assim que eu Te oro e Te agradeço. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa. Estabeleça o Teu reino em nós, para que façamos Tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão. Nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações. Que os nossos filhos Te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do Teu auxílio. Minha família Te chama, ó, vem Senhor morar comigo. A Tua graça nos faz prosperar, Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Amém, meus irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acionar o seu aparelho celular para lermos o Evangelho, a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 10,
a partir do versículo 16. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 10, dos versículos 16 a 22. Assim diz a palavra de Deus: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, meus irmãos. Eu quero mais uma vez convidar você que está me assistindo a estar orando comigo nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento, te agradecer, Senhor, por poder falar de Ti, do Teu amor para as pessoas. É um privilégio, mas também, como tenho dito, é uma grande responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. E mais uma vez eu peço que Tu estejas tirando de mim, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, que nos separa. Tira de mim toda a vaidade, toda a soberba. Que eu esteja aqui apenas como instrumento em Tuas mãos, um servo. Como tenho dito, apenas um menino de recado Teu, Senhor. E sendo assim, mais uma vez pedir a Tua sabedoria. Sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu. Para que tudo que for dito neste lugar seja assim para a edificação não só da vida dos meus irmãos, para a edificação da minha própria vida, Senhor. E mais uma vez eu te peço, e mais uma vez, Tu cresças e diminua eu. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome e por amor de Cristo Jesus.
Amém e amém. Depois que aceitei o Evangelho, parece que tudo começou a dar errado na minha vida. Oi, tu não é crente? Onde está o teu Deus? Por que Ele não te livra desse sofrimento, dessas dificuldades pelas quais estás passando? Pois é, meus irmãos, são afirmações, questionamentos, que muitas vezes são feitos em direção àqueles que se renderam ao amor de Deus. Pois é. No texto que acabamos de ler, podemos perceber, além de ensinamentos, respostas para os crentes, para os cristãos, para pessoas que ao se converterem ao cristianismo, se comprometem com a sublime missão de anunciarem o evangelho da graça e da salvação. E olha que eu falei, sublime missão. Eu não disse que seria uma missão fácil. Tenho dito algumas vezes, conversando com as pessoas e durante os cultos também aqui no Redentor, que o cristianismo não é o caminho mais fácil. Não é um caminho fácil. Longe disso. Mas ele é o melhor caminho. Aliás, o cristianismo é o único caminho. Esse texto contido no Evangelho segundo Mateus, texto que acabamos de ler, a gente vê Jesus enviando os seus discípulos para o campo. Mas Jesus, quando enviou aqueles discípulos, aqueles homens que tiveram um período de aprendizado com ele, Jesus, durante o exercício do seu ministério, ele chamou homens simples, homens do povo, para o seguirem, para poderem aprender com ele as verdades do reino. E Jesus ministrou na vida e no coração daqueles homens ao longo do seu ministério aqui na terra. E naquele momento, aqueles que tiveram sua aula teórica, mas aula prática também, estava sendo enviado por Jesus para o campo. Aqueles homens e discípulos agora estavam recebendo de Jesus a missão para ir ao campo, sabe? Executar tudo aquilo que eles tinham ouvido, que eles tinham aprendido, que Jesus lhes tinha ensinado. Mas Jesus não enganou aquelas pessoas. Jesus não os enviou ao campo para falarem a respeito das verdades do reino, para falarem a respeito da boa nova, sem lhes dizer a verdade. Jesus não enganou nenhum deles. Jesus alertou a todos sobre os perigos, sobre as dificuldades que eles haveriam de enfrentar. E é interessante que Jesus, tanto quanto em relação ao envio, como às dificuldades, Jesus usou de um simbolismo extraordinário. Jesus comparou aos discípulos, mais uma vez, como se eles fossem ovelhas. Não era a primeira vez que Jesus, comparava seus discípulos, seus seguidores como ovelhas. Em outra ocasião, Jesus chegou a dizer que era o pastor, o bom pastor, e que o bom pastor cuidava do seu rebanho, das suas ovelhas. E Jesus era assim o bom pastor, os seus discípulos as ovelhas. Mas Jesus agora estava comparando os seus discípulos a ovelhas, sendo que essas ovelhas estavam sendo enviadas para o encontro de lobos. Jesus disse: olha, vocês são como ovelhas que estão indo ao caminho, ao encontro de lobos. E essa comparação é extraordinária. Jesus estava dizendo para aqueles homens, ovelhas, que ao irem ao campo, irem cumprir a missão que Jesus estava designando, que eles iriam se encontrar com lobos. E lobo devora a ovelha. E quem seriam esses lobos? Os homens, o poder que não conhecia a Deus,
Homens que certamente não aceitariam a mensagem que aquelas ovelhas, que aqueles discípulos haveriam de anunciar. Não só não aceitando, mas muitas vezes agindo de forma violenta. E muitas vezes tirando, sim, a vida daqueles que estavam anunciando as verdades do reino. Jesus estava dizendo para aqueles homens: olha, vocês vão, mas vocês vão ter dificuldades, porque vocês vão falar de coisas que o mundo não está acostumado, que o mundo, inclusive, não quer nem saber de ouvir. Amar o próximo. E esse próximo, muitas vezes pessoas que eles nem conhecessem. Perdoar inimigo, amar inimigo. Reino, novo reino. Arrependimento, pecado. Então aqueles homens, aquelas ovelhas, certamente iriam encontrar muitas dificuldades, muitas barreiras, tentando impedi-los de fazerem o anúncio. E Jesus continua utilizando-se de animais, simbolismo, agora falando a respeito das características que deveriam permear a vida de suas ovelhas, daqueles homens. Olha, cuidado, vocês vão ser enviadas como ovelhas para o meio de lobos. E vocês precisam, por conta disso, ser prudentes, cautelosos como a serpente e simples como as pombas. Prudência, cautela e simplicidade. Características que deveriam estar permanentemente fazendo parte da vida dos seus discípulos. Para aqueles que quisessem anunciar o reino de Deus, eram advertências. Mas Cristo não parou por aí. Cristo continuou conversando com aqueles homens, alertando: olha, vocês serão entregues no Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio era o tribunal superior judaico. As autoridades políticas e religiosas se reuniam no Sinédrio. Jesus chegou a dizer: olha, vocês serão açoitados nas sinagogas. Que coisa! Muitas pessoas acham que a sinagoga era o lugar onde os judeus iam lá apenas para fazer suas orações, aprender sobre a Torá, sobre o texto sagrado. Mas lá também era lugar em que aconteciam as punições para aqueles que contrariassem as determinações dos poderosos da época. E Jesus estava dizendo: olha, vocês vão ao encontro de lobos. É por isso que vocês precisam ser inteligentes, astutos como as serpentes e ao mesmo tempo simples como as pombas. Porque vocês serão entregues no Sinédrio, serão açoitados, serão levados diante, na presença de reis e governadores. Não será uma missão fácil, não será uma tarefa fácil. Ou seja, Jesus não estava enganando aqueles homens, Jesus estava enviando-os, mas ao mesmo tempo estava alertando que não seria fácil. As dificuldades aconteceriam. Jesus nunca enganou ninguém. Há um determinado momento que Jesus também com seus discípulos disse assim: olha, na vida vocês vão ter aflições, mas não desanimem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma, quando Jesus envia aqueles discípulos e fala a respeito de tudo isso, dos açoites, de serem levados à presença de reis e governadores, Jesus trouxe uma palavra, sabe, de conforto. Olha, não se preocupem. Na hora em que vocês forem colocados diante desses tribunais de reis e governadores, não se preocupem no que haverão de dizer.
Porque o próprio Espírito Santo haverá de colocar palavras na boca de vocês, palavras certas, para confrontar aqueles que desejarão confrontá-los. Ou seja, eram homens simples, homens que não eram homens letrados, mas que Jesus estava garantindo que no momento de dificuldade, quando estivessem sendo julgados, o Espírito Santo haveria de guiá-los na palavra, para envergonhar governadores, envergonhar reis, envergonhar sábios. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no 1º capítulo, versículo 27, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E quando Jesus disse para aqueles homens: não se preocupem com o que haverão de falar, tem muito a ver com aquilo que Paulo escreveu posteriormente. Aqueles homens deviam estar escutando tudo aquilo da parte de Jesus e deveriam, não tem isso no texto, mas eu fico imaginando, eles podem ter pensado: poxa, pensou Pedro, João, Tiago, rapaz, não vai ser fácil não. Eles podem ter pensado isso. Eles podem ter conversado entre eles. Eles podem ter dito: poxa, será que é isso mesmo que a gente quer? Diante de tudo isso que o mestre acabou de expor para cada um de nós. Mas só que não terminou ali. Pois é, tinha mais coisas. Jesus continuou dizendo que as dificuldades começariam inclusive dentro das próprias casas, onde irmãos haveriam de estar contra irmãos, contra pai, pai contra filhos. E isso ficou muito claro na igreja do primeiro século. Não só junto aos judeus recém-convertidos, mas também aos gentios, aqueles que faziam parte do Império de Roma, por exemplo. O Império de Roma, toda a família ela tinha que cultuar a deuses romanos. Inclusive o próprio imperador era tido como uma divindade. E se alguém na família quisesse deixar de adorar os deuses que o Império Romano impunham, ou se quisesse, por exemplo, ser infiel, né? Porque eles achavam que era infidelidade ao imperador se viessem adorar outro Deus. E foi isso que aconteceu com muitos cristãos recém-convertidos. No Império de Roma, de forma especial, pessoas foram queimadas dentro dos estádios. Romanos convertidos ao cristianismo tiveram seus corpos queimados. Enquanto eles queimavam, eles ardiam em chamas, eles cantavam louvores a Deus. Jesus chegou a dizer para aqueles homens: olha, vocês haverão de ser odiados por conta do meu nome, mas aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Jesus não enganou ninguém. E nós, enquanto seguidores de Cristo, não podemos enganar as pessoas e muito menos enganar nós mesmos. É com tristeza que eu vejo muitas vezes pessoas ditas cristãs querendo apresentar um evangelho de facilidade. Um evangelho onde as dificuldades não se fazem presente. Um evangelho muito adocicado ao sabor do cliente. E nós não podemos fazer isso. Aquela missão que Jesus estava colocando para aqueles seus seguidores não era fácil. Aliás, o cristianismo, caminhar nos caminhos de Jesus, não foi, não é e nunca será fácil. O cristianismo na sua essência, o seguir e servir a Deus não é fácil, meus irmãos. E isso numa dimensão total. E nós precisamos resistir, sabe, a essa tentação para conquistar as pessoas, apresentar
um cristianismo de fachada. Não. Não, 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 não. As dificuldades haverão de existir. Assim como lá na igreja primitiva, hoje também as dificuldades existem muitas vezes dentro da própria nossa casa. O que os cristãos do primeiro século enfrentaram no que diz respeito à perseguição, por exemplo, do Império Romano, isso ainda acontece. Não se engane, pelo fato de vivermos no Brasil, num país onde temos a liberdade de cultuar, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador, nós não somos vítimas de perseguição no sentido de violência, de atentado contra a própria vida, não. Mas ainda hoje, nós temos irmãos em Cristo que têm perdido a vida por não negarem a sua fé em Cristo Jesus. Países da África, países da Ásia, a igreja perseguida. E eu quero aproveitar e pedir para que você esteja orando, para que nós estejamos orando por aqueles irmãos que vivem em países onde confessar a Jesus traz o preço da própria vida. Coloque aí no seu coração e na sua mente quando estiver orando. Orem pela igreja de Cristo, a igreja perseguida ainda hoje. Homens e mulheres que perdem a própria vida por confessarem Jesus como Senhor e Salvador, cumprindo aquilo que Jesus falou. E o que foi que Jesus falou? Disse ele: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense em ser cristão e anunciar o Evangelho como sendo navegar em águas tranquilas. O momento que estamos vivendo é uma prova inequívoca disso que eu estou falando. Palavras não minhas, mas palavras de Jesus, no que diz respeito a aflições. Pelo fato de sermos cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos, nós não estamos imunes, por exemplo, a essa pandemia, a esse coronavírus. Irmãos nossos na fé têm perdido sim a vida, têm morrido. Outros se encontram internados, pelo simples fato de que ser cristão não nos coloca numa bolha de proteção. Não. Não, meus irmãos. As dificuldades existem. Pois é. Nós no Brasil, como eu disse anteriormente, nós não sofremos qualquer ofensa no que diz respeito a um ataque físico. Mas quantas vezes nós somos rejeitados, nós sofremos preconceitos, muitas vezes as pessoas zombam de nós, pessoas que nos são próximas, que nos são queridas, que ao perceberem que nós aceitamos o Evangelho, alguns até se distanciam, outras começam a dizer palavras querendo, nos colocar para baixo, nos humilhar, tratarmos como se fôssemos seres inferiores, apenas fanáticos, só pelo fato de querermos viver o cristianismo na essência, ter os princípios de Cristo norteando a nossa vida. Mas tem crente que só quer o bônus. Tem cristão que se esquece que há um ônus por seguirmos a Cristo, por confessarmos ser Ele nosso Senhor e Salvador. Tem cristão que só quer as benesses do fato de ser um seguidor de Cristo. Sou irmão de Cristo, sou filho de Deus, quero minha parte da herança. Muitos dizem isso. Eu sou filho do rei, eu quero o meu ouro, eu quero minha prata, eu quero minha casa, eu quero meu bom emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não quer sofrer por amor a Cristo. Mas não quer dizer-se cristão mesmo em momentos de dificuldade. As dificuldades estão aí para serem vividas e vencidas. É como se fossem provas, testes,
para saber até que ponto vai a nossa fidelidade a Deus. E não tem coisa melhor do que ser fiel a Deus. Não tem coisa melhor do que sofrer por amor a Cristo. Eu costumo, dizer, poxa, eu vejo as pessoas reclamarem, as pessoas... E quando a gente olha para o homem Jesus, o que o homem Jesus sofreu por amor de nós. Eu vejo pessoas se lamentando, pessoas como dizem, né, com mimimi, né, essa expressão, eu nem gosto. Mas meus irmãos, o fato de ser cristão não nos dá uma roupa de proteção, um escudo de super-homem, de super-mulher, onde nada vai nos atingir. E as pessoas acham esquisito. Ai, meu Deus. Senhor, tu esqueceu de mim, eu estou sofrendo tanto. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou um cristão. Eu dizimo, eu oferto, eu louvo, eu oro, eu jejuo. Aí sabe o que é que Pedro escreve? Na primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo. Pedro diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sabe? Não tem que estar estranhando, não tem que estar. Sabe? É seguir em frente. É saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos é fiel. Um Deus que traz proteção, um Deus que traz provisão. Um Deus que permite que entremos na cova dos leões, mas Ele entra conosco. Já tem irmão, sabe? Ficando inquieto, ficando temeroso. Meu irmão, Cristo é contigo, Cristo é comigo. Nada do que a gente está passando, nada, na dica de nada, como dizem por aí, nenhum sofrimento, nada disso se compara àquilo que Deus tem guardado para mim e para você. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala a respeito disso, dizendo: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pois é, meus irmãos, nada disso se compara ao momento do grande encontro na Nova Jerusalém. Onde não haverá mais pranto, dor. Não. Nada disso se compara à glória de Deus a ser revelada em nós. E eu quero finalizar como menino de recado que sou. Sou apenas isso, um menino de recado. Eu quero repetir o texto que está lá no versículo 22, onde Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Creia, meu irmão. Então eu quero finalizar trazendo esse recado de Deus, de Jesus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a tua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Todo aquele que perseverar até o fim, enfrentando todas essas dificuldades, todas as intempéries da vida, todas as aflições, se você permanecer firme, nós estaremos juntos com Jesus na Nova Jerusalém. Persevere, creia, meu irmão, creia, minha irmã, e que Deus nos abençoe. Amém.
Amém, meus irmãos, amém. Estamos chegando ao término de mais um encontro, né? Apesar de afastados fisicamente, esse encontro se dá por meio da tecnologia, mas acima de muito mais do que através da tecnologia, esse encontro se dá pelo amor que nos une e nos reúne, o amor em Cristo Jesus. Quero mais uma vez, né, incentivar vocês a participarem do discipulado, dos cultos de oração, incentivar as crianças a participarem tanto na quarta como no domingo, sabe? Continuem orando, continuem buscando a esse Deus esplêndido, esse Deus maravilhoso, esse Deus que traz a paz que nenhum homem é capaz de trazer para a nossa vida, certo? Eu quero dizer a vocês também que desejamos, mais uma vez, no final do mês, preparar cestas, né, para doação, para aqueles que estão aí sofrendo. Isso é uma ação que não sei quando vai terminar, né? Enquanto a gente puder e acreditar que isso é o certo, a gente vai estar pedindo a ajuda de vocês, pedindo alimentos, para que a gente possa fornecer alimento a quem tem fome, né? Para levar um pouco de refrigério para essas pessoas. Então eu quero mais uma vez convidar, né, você que deseja participar, entre em contato comigo, no pessoal, diga que vem, que vai trazer os alimentos para que a gente possa mais uma vez fornecer aquelas pessoas que estão passando dificuldade. Amém? Outra coisa, eu quero também agradecer a Deus, louvar ao Senhor, né, pela fidelidade, né, de vocês, não para comigo, nem para com a igreja, mas a fidelidade de vocês para com o Senhor. Nós temos, né, os nossos compromissos, e esses compromissos têm sido honrados. Os irmãos têm feito depósito na conta da igreja, têm levado para mim, para a tesoureira, e eu louvo a Deus por isso, pela fidelidade, né? Que a gente possa ter esse entendimento que os compromissos continuam, nós temos que arcar, temos que honrar esses compromissos. Então eu quero louvar a Deus por aqueles que têm tido esse entendimento, em que mesmo em meio a essa pandemia, os compromissos estão aí para serem honrados, pagamento de aluguel, pagamento da luz, pagar a menina que faz a limpeza. Eu quero louvar o Senhor porque não tem nos faltado. E quero convidar você, né, para que eu possa impetrar a bênção apostólica, e para isso eu peço que você esteja com a cabeça curvada, com os olhos fechados. Que o amor de Deus, eterno Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, meus irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. E que o Senhor nos abençoe. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.
protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, diz